Então as pessoas, irmãos, elas acham que conhecem a gente. Então só Deus, nessa manhã eu quero trazer uma clareza para a tua vida, que só Deus conhece o que você sente, o que você carrega por dentro, irmãos. Irmãos, a vida, ela pode ter preparado muitas armadilhas para você. E isso, irmãos, pode ter nublado a sua existência. Mas essa não é a sua verdade. A sua verdade é a verdade que Deus criou e não a que a vida tentou formar para você. Então não caia nessas armadilhas achando que tudo aquilo que as pessoas pensam de você seja verdade. Existe uma verdade que Deus criou para você. E por mais que pessoas tentam criar outras verdades, confie na verdade que Deus tentou tornar para você. Amém, irmãos? Irmãos, por isso que nós estamos precisando de uma coisa, irmãos. Eu vejo que a humanidade, as pessoas, elas estão precisando muito voltar às origens. É isso mesmo, nós estamos precisando de um arrependimento. Um arrependimento na água e no Espírito. João, eu estou lembrando do texto de João capítulo 3, versículo 5. E é por isso que eu estou falando agora, que veio na minha memória esse texto, que nós estamos precisando muito voltar às origens. Esse texto lá em João capítulo 3, versículo 5, Nicodemos, ele foi ter com Jesus e disse: Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Nicodemos, ele acaba de reconhecer as origens de Jesus quando ele fala: bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele reconhece as origens de Jesus. Aí ele complementa: porque ninguém pode fazer o que tu fazes sem ser de Deus. Aí Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, não adianta só você saber, você tem que nascer de novo. Não adianta só você reconhecer de onde eu venho e quem eu sou. É necessário você ter um batismo de arrependimento e é necessário você nascer de novo da água e do Espírito, irmãos. Existem pessoas, irmãos, na igreja que elas estão ofertando, elas estão dizimando, orando e jejuando, mas ainda não têm o entendimento de quem elas são no Senhor. Eu quero hoje trazer aqui uma mensagem apostólica. Ela vai ser direcionada para muitos ouvintes nessa manhã. Então eu quero trazer uma mensagem aqui muito apostólica, que vai para fora, que vai tocar o coração das pessoas. Então, voltando ao texto, irmãos, por isso que muitas pessoas estão dizimando, orando, jejuando, mas elas ainda não têm o entendimento de quem elas são no Senhor de verdade. Por isso que com Jesus, ele sempre nos trouxe clareza. Jesus, ele sempre traz a qualidade daquilo que é claro. Jesus, quando entra na nossa vida, ele traz a qualidade do que é inteligível para a vida de um ser humano, irmãos. A verdade de Deus, ela revela no seu coração aquilo que você gostaria de falar. Então, quando você se relaciona com Jesus, você vai encontrar uma verdade de Deus, e essa verdade de Deus, irmãos, é ela quem vai revelar no seu coração aquilo que você gostaria de falar e não consegue. E isso não tem a ver comigo, irmão. Isso tem a ver com o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo na igreja. Há uma chave que foi virada esses dias, irmãos, e você e eu precisamos entender tudo isso. Nós precisamos entender que há uma chave que foi virada. E isso dará uma resposta para onde nós devemos seguir e caminhar, irmãos. Irmãos, às vezes nós tocamos em alguns assuntos e eu sinto que a igreja, ela se fecha ainda para algumas coisas. Eu sinto que quando a gente prega sobre as verdades de Deus, alguns assuntos, algumas pessoas, elas se fecham ainda. Parece que o tempo, ele está tão mudado, as pessoas estão tão mudadas, que parece que o tempo todo as pessoas, elas têm medo de ouvir a verdade.
Mas eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo de pregar a verdade. Eu estou aqui hoje para falar um pouco dessa palavra com clareza para todos os ouvintes, irmão. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para esse tempo e para pregar a verdade. Esse talvez seja a nossa função nesses dias, irmão, de tocar os ambientes para que a palavra de Deus ela venha com clareza e verdade para a vida das pessoas, irmãos. Irmãos, Paulo, ele disse uma coisa muito importante sobre isso. Ele falou lá em Coríntios, capítulo 1, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Paulo ele fala algo muito importante. Ele diz assim, embora eu sendo livre de todos, me faço servo de todos. Prego a verdade para você, porque sou livre. Essa foi as palavras.